Olá, senhores, tudo bom? Aqui é o professor Alex Monteiro e vamos dar continuidade à nossa lista de exercícios, agora trabalhando com vetores e matrizes. Vamos lá? Então, a nossa primeira questão, faça um algoritmo que leia dois vetores A e B de elementos inteiros cada um e mostre o terceiro vetor C formado pela soma dos elementos dos vetores A e B. Perfeito, senhores? Então, vamos abrir o nosso Visual Alg lá. Primeiro, como é que nós fazemos? Você consultando o nosso material, você vai definir o nome para esse vetor, então vai ser o vetor A, por exemplo. Vamos ter também o vetor B, ok? E esse vetor vai ser como, como eu vou declarar? Vou colocar aqui vetor e vou dizer a quantidade de quantos elementos? São 10 elementos, então de 1 até 10 elementos aqui, tudo bem? De o que, senhores? Eu tenho que colocar o tipo dele, tudo bem? Então, vetor de inteiro. Perfeito, senhores? Próximo, eu vou ter também um vetor C, que vai ser o meu vetor resultante da soma de ambos os vetores. Então, vou colocar também aqui, ó, vetor, a mesma quantidade de 1 até 10 elementos, do tipo que, senhores, inteiro. Então, aqui eu só estou apenas declarando os meus vetores A, B e C, perfeito? Então, o primeiro passo, senhores, é de fazer essa leitura, tudo bem? Aqui, ó, leio os dois vetores. Então, primeiramente, eu vou fazer a leitura do meu vetor A e em seguida do meu vetor B, tudo bem? Então, vamos lá? Vamos pegar agora aqui, ó. Então, eu vou utilizar um para. Precisamos declarar uma variável contador aqui. Na minha variável contadora, eu vou colocar aqui, do tipo inteira. Então, para i de 1 até quanto? São quantos elementos no meu vetor? 10 elementos. Passo 1, de 1 em 1, faça. E aí o fim do para. Ok? Então, eu vou fazer a primeira leitura para o meu primeiro vetor. Então, é interessante que eu coloque a mensagem ali, coloque uma mensagem para o meu usuário inserir os meus dados. Então, vou colocar aqui, ó, escreva, então, vetor A. Lembrando que essa mensagem precisa estar entre aspas. Então, meu vetor A, na posição, vou colocar aqui a posição dele, que vai ser o I, Então, a primeira posição, segunda posição em cada uma delas aqui. E aí eu vou fechar o meu valor aqui, com colchetes também. Perfeito. E aí sim, em seguida eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura desse dado para cada uma das células desse meu vetor. Então, leia o quê? Leia o vetor A na posição o quê? Na posição I. Por que na posição I? Porque nesse momento aqui, ó, ele vai estar fazendo exatamente a leitura na posição 1, 2, 3 e assim por diante, e salvando em cada uma dessas leituras. Perfeito? Vamos testar rapidamente aqui? Então, vou apertar F9. Então, 10, 20, 40, 30, perfeito, 8, 10. Ele vai fazer a leitura e vai armazenando em cada uma das células. Perceba que ele armazenou aqui em cada um dos meus elementos do vetor A. Perfeito, senhores. Então, basicamente, vou fazer a minha leitura, fiz para o meu vetor A, agora eu vou fazer para o meu vetor o quê? Meu vetor B. Basicamente aqui é simplesmente a minha entrada de dados. Então, meu vetor B, e vou armazenar no meu vetor B aqui. Senhores, algo bem interessante que pode facilitar os nossos testes é você estar utilizando um parâmetro chamado aleatório, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, o professor vai colocar aqui, ó, aleatório, É uma ferramenta do Visual Algo que ele tem. Então, eu posso estipular um valor, eu posso só colocar e ativar ele, colocando on, ou eu posso colocar um número inicial e um número final. Então, vou querer que esses valores sejam preenchidos de 1 até 100, perfeito, quando ele solicitar alguma leitura. Então, eu inicio o meu aleatório aqui no vetor de entrada e desativo ele aqui no vetor de saída, colocando aleatório off. Por quê? Se a gente for testar cada um dos nossos vetores, vai ficar bem extenso, Vou ter que digitar 20 números para ele poder gerar minha saída. Então, nesse aleatório, ele gera números aleatórios, se você coloca o intervalo de 1 até 100, e ele já vai fazer esse preenchimento automático para vocês. Tudo bem? Então, vamos primeiramente encerrar o algoritmo, terminar aqui. Então, eu já fiz aqui o meu procedimento de entrada, entrada de dados. Agora eu vou precisar fazer o que, senhores? O meu processamento. O meu processamento e saída.
né? Eu já vou fazer os dois aqui, aproveitando que ele já vai calcular. Então, para aí, né, de novo, de 1 até quanto? De 1 até 10, passo 1, faça. Ok? Então, fim do para. O que eu vou ter que fazer agora? Né? Eu vou ter que somar os valores do vetor A e vetor B e armazenar ele no meu vetor C. Então, simplesmente vou colocar aqui, ó, vetor C, né, na posição I, vai estar recebendo o quê? Vai estar recebendo o valor do vetor A na posição I, mais o valor do vetor B na posição I. Ok, senhores? E aqui, né, simplesmente agora eu vou imprimir esse meu valor. Então, vou colocar aqui, ó, escrevo. Nesse caso, vou aproveitar para colocar o escreva L, para ele imprimir um em cada linha. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou colocar uma mensagenzinha para dizer, olha, meu vetor C na posição I, vou colocar aqui, é igual a quanto? Né? É igual ao vetor C na posição I do índice I. Tudo bem? E aí, vamos fazer o nosso teste agora? Agora com aleatório e já gerando a nossa saída. Vamos lá? Então, F9. Então, olha aqui, ó, ele já preenche automaticamente para a gente o vetor A e o vetor B, né, quando eu utilizo o aleatório, com valores de 1 até 100. Perfeito. E aí, no final, ele já gera o resultado para mim, ó, vetor C na posição 1, 44. Vamos conferir aqui, ó, 7 mais 37. Perfeito? Então, eu tenho aqui, ó, 44. Correto? Então, perfeito aqui, né, a nossa soma. E ele vai fazendo isso aqui para cada valor. Então, eu tenho dois vetores de entradas, ok? E gero aqui o meu vetor C de saída. Perfeito, senhores. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos para a próxima questão? Vou fechar aqui. Então, essa foi a nossa primeira questão. Vamos continuar aqui. Olha só, faça um algoritmo para corrigir provas de múltipla escolha. Tudo bem? Então, cada prova tem 8 questões e cada questão vale 1 ponto. Tudo bem? E, né, o primeiro conjunto de dados a ser lido é o gabarito da prova. Ok? Os outros dados são quantidades de alunos e as respostas que deram às questões. Existem 10 alunos matriculados. O algoritmo deverá calcular e mostrar o número e a nota de cada aluno. Perfeito. O nome, olha só, mostrar o número e a nota de cada aluno e a mensagem, aprovado caso tenha uma nota maior ou igual a 6 e reprovado em caso contrário. Então, pessoal, vamos se atentar, não se desespere. Vamos nos atentar primeiramente nos dados de entrada. O primeiro conjunto de dados a ser lido é o gabarito da prova. Então, o gabarito da prova ele vai ter quantas entradas? Vai ter 8, né? Já que a minha prova tem 8 questões. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer, né, o gabarito da minha prova. Então, deixa eu apagar aqui para a gente começar do zero. Então, o gabarito da minha prova aqui, ó. O gabarito da prova é um vetor, ok? De inteiros ou de caracteres. Em geral, as provas têm opção de múltiplas escolhas, né, com alternativas A, B, C, D e E. Perfeito? Tá aí tudo bem, né? Porém, né, como a gente vai estar trabalhando com números lá, eu vou ter o meu gabarito, e esse meu gabarito vai ter quantos, senhores? Quantas entradas? 8, né? Que é o gabarito de cada questão. Em seguida, ele fala bem assim, ó, outros dados são a quantidade de alunos e as respostas que deram nas questões. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a resposta que eles deram nas questões foi o quê? O segundo elemento aqui, ó, quantidade de alunos. Então, quant alunos, né, é meu valor de inteiro. Tá aí tudo bem? E aí, vamos, né, para o segundo, né, que é o quê? Que é a resposta dos meus alunos. E aí, como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou pegar, senhores, e vou criar agora uma matriz, né? Vou colocar aqui, resposta alunos. E vou colocar agora aqui, ó, isso aqui é um vetor, né? É uma matriz, ok? Onde, no nosso problema, ele informa que eu tenho 10 alunos. Então, eu vou colocar aqui, ó, de 1 até 10, perfeito. Ou seja, para 10 alunos, até 10 alunos ali. E, né, de 1 até o quê? Até 8. Perfeito. Ou seja, para cada um dos meus 10 alunos, eu vou ter a resposta dos meus alunos e vou ter, né, o valor, né, das minhas entradas ali. Do tipo Q também? Do tipo inteiro. Perfeito, senhores.
que eu tenho mais aqui? O que ele vai querer que a gente calcule aqui? Exatamente a nota do meu aluno, ok? Então, a nota do meu aluno eu vou ter que ter aqui também. Então, a nota do meu aluno, nota alunos, ok? E aí eu vou colocar, são quantos alunos, até quantos alunos eu tenho aqui, né? Eu tenho 10 alunos, então eu vou colocar aqui, ó. Perfeito, 10 de inteiro. Tudo bem? Então vai ser as notas dos meus alunos. Perfeito. Bom, encerrada essa parte de declaração, né? Vamos começar, né? O que ele fala pra gente? A primeira coisa que a gente vai fazer, né, é a leitura dos nossos alunos ali, do gabarito, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Escreva, né? Escreva na tela. Escreva ali. Aí coloque aqui, insira o gabarito da prova. Ok? E aí eu vou colocar e aí eu vou fazer para cada um. Vamos colocar aqui uma variável contadora também, né? Perfeito. Eu vou colocar duas variáveis, a gente vai já entender o porquê, tá? Do tipo inteiro. Então, insira o gabarito da prova. E aí eu vou colocar agora, ó, vou fazer um para e de 1 até quanto? Até 8, né? São 8 questões. Perfeito, né? Passo 1, faça. E aí, fim do meu para. Então, eu vou fazer isso 8 vezes. Eu vou ler questão a questão. Então, eu vou colocar aqui, ó, escreva, né? Questão 1. Questão. Vou fechar aqui, colocar o meu i, né? E aí dá um espaço aqui no finalzinho para ele ficar bem bonitinho na nossa tela. Então, na questão 1, ele vai fazer agora o quê? Leia. Leia o quê? Leia o gabarito. Leia o gabarito. Ok. Na posição I. Perfeito. Então, ele vai fazer isso 8 vezes para cada uma das questões e vai estar, né, fazendo a leitura desse gabarito. Perfeito? Com valores ali variando de 1 até 5. Correto? Em seguida, o que ele pede para a gente, senhores? Ele pede, né, a quantidade de alunos, tudo bem? Então, vou fazer a leitura agora aqui, ó. Vou colocar escreva na tela. Eu coloco aqui, ó, quantidade de alunos. E aí eu vou fazer essa leitura. Leia o quê? Quanti alunos. Tudo bem? Feito aqui, né? E agora o que a gente vai fazer? Né? Agora a gente vai fazer a leitura, né, das provas de cada aluno. Tudo bem? E aí, ok, eu tenho que prestar atenção. Eu tenho 10 alunos. Para cada 10 alunos, eu vou fazer a entrada. Eu vou salvar esses dados aqui dos meus alunos. Tudo bem? Então, para I, são quantos alunos que eu tenho? De 1 até o quê? Até a quantidade de alunos, que pode até ser 10. Tudo bem? Então, né, eu vou colocar aqui, ó, quanti alunos. Se for menos alunos, então eu só vou fazer uma leitura bem inferior, né? Então, quanti o quê? Quanti alunos, passo 1, faça. E aí, em seguida, já coloco o fim do meu para. Tudo ok? Tudo bem? Então, eu vou fazer a leitura da prova, né? Prova do aluno 1. Eu posso até escrever uma mensagem aqui, ó. Então, prova do aluno. Isso é bem interessante, né? Para a gente sempre saber, né, em que posição ele está. Opa. E aí, fecho aqui. Nesse caso aqui, eu vou escrever L. Tudo bem? E aí, eu vou fazer a leitura, tudo bem? Do meu aluno. Vamos lá? Vamos fazer a leitura agora? Então, para cada um, eu vou colocar aqui, ó, leia, né? Leia o quê? Leia a prova na posição... Aí eu vou colocar aqui, ó, resp alunos, que é uma matriz, né? Na posição o quê? Do aluno 1, né? Do aluno I. Ok. Só que eu vou ter que fazer o que, senhores, aqui? Eu não vou ler só a primeira questão, vou ler 8 questões. E então aqui dentro eu vou ter que ter um outro para, né? Vou fazer para 1 até quantas questões? Até 8. Então é por isso que eu vou precisar do J aqui, ó. Para J de 1 até 8, passo 1, faça. E aí eu vou colocar fim do para. Ok? Então ele vai repetir para os 10 alunos, para a quantidade de alunos. Dentro dele ele vai repetir quantas vezes? 8 vezes para cada questão. Tudo bem? Então, a resposta do meu aluno na posição I, né, vai ser o quê? Vai ser na posição, né, da minha resposta de
J aqui, do meu índice J, que vai ser o número da minha questão. Ok? Então, para deixar mais claro isso para a gente, eu vou colocar aqui, ó, escreva. E aí eu vou colocar aqui, ó, questão, dá um espaço, fecha, questão J. Né, na posição J. Então, fecho aspas e coloco aqui. Perfeito? Então, agora eu estou fazendo o quê, Sêneas? Eu estou fazendo essa minha leitura da resposta do meu aluno. O que é interessante, que a gente já pode aproveitar para fazer aqui. Né? Eu já estou fazendo essa minha leitura. Então, após eu fazer essa minha leitura, eu já posso aproveitar e fazer a comparação entre a resposta do meu aluno e, né, o gabarito. E se a resposta dele estiver equivalente, né, à resposta do gabarito, então ele tem um ponto. Então eu vou somar mais um ponto, né, na minha matriz ali, ok? Na nota dos alunos, ok? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu já vou colocar aqui, ó, se o gabarito na posição J, que é, né, a questão 0, a questão 1, 2, 3 e assim por diante, que vai variar, foi igual à mesma resposta do aluno, dos alunos, ali, ó, na posição o quê? I, na posição J, tudo bem? Então, né, ele vai fazer o quê, senhores? Ele vai, né, somar uma nota na posição do aluno. Então, nota aluno, nota alunos, vai receber o quê? Vai receber nota alunos mais quanto? Mais 1. Se não, o quê? Fim do se. Perfeito? Então ele vai estar comparando aqui, ó. Se na minha posição J ali, ó, do meu índice J, ele for, né, igual à resposta do aluno, foi igual do gabarito, então ele vai sempre, né, incrementar mais um ponto na nota do meu aluno. Em que posição? Na posição I, né? Do índice I. Que eu estou calculando, né, a nota do primeiro aluno. Quando ele mudar o meu I, vai ser já o próximo aluno, aluno 2 e assim por diante. Tudo bem? Sempre, né, que a gente está trabalhando com a posição do meu valor aqui. Tudo bem? E aí, fiz aqui, perfeito, terminei, né, as avaliações que eu tenho aqui, já com as notas dos meus alunos, perfeito? Então, o que eu vou fazer agora? O que ele pede lá no meu finalzinho? Né, para verificar já esse vetor, né, e quem tiver uma nota maior, ok? Ou igual a 6, ele vai estar aprovado. Então, o que eu vou fazer agora? Encerrei essa parte, fiz a leitura e já fiz a comparação. Então, ele vai fazer, olha, para ir de 1 até o quê? Até a quantidade de alunos. Passo 1, faz. Fim do para. Já vou colocar aqui para a gente não esquecer. Então, o que ele pede? Para imprimir o número do aluno, para imprimir a nota dele, ok? E para imprimir, né, se ele foi aprovado ou não. Tudo bem? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer, né, vou verificar primeiro se ele é maior ou igual a 6. Então, vou verificar se a nota do meu aluno, na posição I, para cada um dos meus alunos, é maior ou igual a quanto? É maior ou igual a 6. Se for, senhores, então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela o que, né, o nosso problema está pedindo. Vamos lá? O que o meu problema está pedindo aqui? Ele está pedindo para que eu imprima o número do meu aluno, então eu vou colocar aqui na tela. Escreva aluno que? Aluno, aí eu vou colocar o número dele, né? Então eu vou colocar aqui aluno na posição I, ok. A nota dele, nota, ok. E aí eu vou colocar aqui, ó, nota alunos na posição I, perfeito. E, né, o que mais? Se ele foi aprovado ou não. Se é maior ou igual a 6, então ele vai ser o quê? Aprovado. Então, vou colocar aqui aprovado. Ok? E fecho aqui. Mas se não tiver aprovado, o que ele vai ser? Ele vai ser reprovado. Então, se não for maior ou igual a 6, então eu vou colocar aqui, ó, a mesma mensagem lá de cima, agora mudando o meu final aqui, ó. Reprovado. Reprovado. Perfeito, senhores. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer agora o nosso teste. Vou só corrigir aqui o nosso código aqui de resposta a alunos, né?
Deu um errinho aqui, né? Tá dizendo que a sintaxe está incorreta. Perfeito. Então, vou colocar aqui como um vetor, né? Eu acredito que é a versão do meu VisualAlg, né? Então, ele já coloca aqui, ó, ele pede para a gente inserir o gabarito. Como eu falei para vocês, se a gente deixar dessa forma, ele vai pedir toda vez, né, para que a gente insira todos os dados. Então, eu vou ativar o aleatório de 1 a 5 para que a gente possa fazer essa inserção, ok? Do gabarito. Vamos lá? Vou fechar aqui. Vamos lá. Tô gravando, sabe? Vamos colocar aqui. Então, eu vou ativar aqui o aleatório. Aleatório. Ok. Né? Com valores de quê? Com valores de 1 até 5. Perfeito. Nessa nossa leitura do gabarito. Em seguida, eu vou colocar aqui também, né? E vou, né, para a quantidade de alunos. Vou encerrar aqui, antes da quantidade de alunos, vou colocar aqui aleatório, off. E depois da nossa quantidade de alunos, eu vou colocar aqui a nossa aleatório, ok, com valores, né, de 1 até 5. Perfeito, nosso gabarito. E vou finalizar o nosso aleatório aqui, ó, desativando ele. Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer a nossa verificação agora. Então vou apertar F9 aqui, pergunta a quantidade de alunos, eu vou colocar 10 alunos, ok. E a gente pede para ele fazer a leitura aqui, né, na resposta do aluno aqui. Ele nos informa que a nossa sintaxe está incorreta. Vamos verificar aqui o que aconteceu. Eu utilizei como resposta aluno, que é uma vírgula, senhores, perdão. Vamos conferir aqui. Está utilizando a sintaxe do C. Então ele já faz a nossa entrada aqui, ó, para cada um dos meus valores. Perceba que o professor, no resultado, o professor utilizou o que? O escreva. Então no final da nossa saída, o que aconteceu aqui, ó, ele imprimiu um ao lado do outro. Para resolver essa questão, vamos apenas colocar um escreva L aqui, ó. Tá aqui, ao final de cada impressão, ele deu um Enter para gente. Então, vou colocar aqui, quantidade de 10 alunos, exagero o nosso gabarito automático, e mostra que está todo mundo reprovado. Por que, senhores? O que aconteceu? Porque a maioria está reprovada? Porque os números aleatórios que ele gerou são muito dispersos, então a maioria, né, seria reprovada. Se eu diminuir a quantidade de questões aqui, ó, se eu colocar apenas de 1 até 2, a probabilidade de ele gerar números aleatórios é de 50%. Ok? Então, vamos conferir aqui. Né? Vou colocar novamente 10 alunos. E agora, né, eu tive pelo menos um aluno aprovado com a nota maior que 6. Ok? Isso é uma das formas que você tem, né, para estar testando o algoritmo. Tudo bem, senhores? Então, essa foi a nossa segunda questão, né, da nossa lista. Vamos lá, vamos para a próxima questão agora aqui, ó. Nossa próxima questão é bem simples, né? É só a gente pegar esse algoritmo, né, e analisar o que esse algoritmo faz. Então perceba aqui que ele já tem uma entrada para a gente, né? O nosso vetor, e ele pergunta de você o que ele faz. Ok? Então para facilitar, né, o nosso entendimento, a gente vai pegar, vai copiar esse código. Ok? Certo, né, é que nós venhamos a fazer essa leitura do código já, né, previamente, né, de forma manual, senhores, tudo bem? Para que a gente possa, né, entender, né, antes de colocar aqui, tá? Vamos lá, então o professor vai tirar aqui, algoritmo, ok, e vamos só corrigir aqui, né, o finalzinho dele, fim para, fim C, ok? Então, vamos aqui é o nosso algoritmo aqui de entrada, né?
Vamos só organizar aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. E o que acontece? Ele já dá, senhores, para a gente, né, os valores de entrada. Então, para cada um dos meus elementos aqui, ó, eu vou ter que inicializar o meu vetor, tudo bem? Então, eu vou criar o meu padrão aqui, ó. Então, meu vet na posição o quê? Na posição 1 vai receber, e aí para deixar algo mais genérico, eu vou colocar só assim, o meu vet vazio, recebendo um valor que eu não sei qual é. E aí você vai entender porque vai ficar mais fácil. Ó. Vou copiar 2 vezes, copiei 5 vezes aqui, e vou copiar mais 5 aqui embaixo. E aí para cada posição dele eu vou inicializar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem, senhores? E aí eu vou fazer o que agora, senhores? Eu vou inicializar conforme o nosso problema está aqui, ó. 5, 4, 2, 1, 6, 8, 7, 11, 9. Tudo bem, senhores? Então, a gente já tem o nosso algoritmo aqui, né? Inicializado. A gente já sabe como é que ele vai inicializar e vamos executar, né? Para verificar a nossa saída aqui, para verificar o que esse algoritmo faz. Então, basicamente, o que a gente pode observar aqui, ó, ele para cada um dos 10 elementos, né, ele começa a trabalhar com 1 até o 9, né? O que ele faz agora? Se a gente olhar o nosso algoritmo, ele começa a fazer uma ordenação. Né? Ele pega o nosso algoritmo e ele ordena de forma o quê? De forma decrescente, né? Perceba que os nossos números estão aleatórios, 3, 5, 4, 2, 1. E aí, quando a gente olha já para a nossa saída final, né, é um algoritmo de ordenação de forma decrescente, ok? Isso é muito importante numa questão lá na frente, então grave, né, essa configuração, esse código aqui, para que lá na frente nós possamos reutilizar e reaproveitar, né, esse algoritmo. Tudo bem? Então essa foi a nossa terceira questão. Vamos para a nossa próxima questão aqui. Agora iniciando, né, a nossa segunda semana. Tudo bem? Faça um algoritmo que preencha um vetor com 10 números inteiros. Calcule e mostre os números superiores a 50 e suas respectivas posições. Tudo bem? O algoritmo deverá mostrar uma mensagem caso não exista um número que satisfaça a condição. Ok, então, né, bem simples aqui, nesse nosso problema. Vamos lá, então, vou fechar aqui, vou apagar aqui e inicializar novamente, né, o nosso vetor, né? Então ele fala que a gente tem um vetor, um vet lá de 10 posições. Ele vai preencher, calcular e mostrar os números superiores a 50, tudo bem? E suas respectivas posições. O algoritmo deverá, né, mostrar uma mensagem caso não exista nenhum número que satisfaça a condição. Então, para isso, eu também, senhores, vou ter um vetor, né, do tipo i, né, do tipo inteiro, ok? É importante que eu também grave aqui, né, a quantidade. Ele pergunta, né, a quantidade. Mas por que a quantidade? A quantidade ela só vai ser importante para a gente no final. Caso um desses valores não seja, nenhum deles seja igual a zero, eu vou precisar exibir a mensagem. E esse meu contador ele vai ser útil porque eu vou comparar. Se eu tiver um contador maior que 1, maior que 0, então significa que nenhum dos meus valores foi, né, contemplou, né, a condição que é ser maior do que 50. Então, vou colocar o nosso cont aqui. Tudo bem, senhores? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele pede, né, para a gente fazer, né, o preenchimento desse vetor. Então, para 1, né, até quanto? Até 10. Né, passo 1, faça, né, fazer, né, 10 vezes o que? O preenchimento dele. Então, vou colocar aqui, né, escreva. E aí eu vou colocar uma mensagem, né, número, né, eu não sei qual é, né, então vou colocar aqui na posição, hein? Tudo bem? Um espacinho aqui, fecho aqui, pronto. E aí eu vou fazer a leitura desse número e inserir no meu vetor. Então, meu vet na minha posição i, ok, né, vai ser lido nesse momento aqui. Durante 10 vezes ele vai repetir esse processo para a inserção dos dados no meu vetor. Em seguida, o que eu vou precisar, senhores? Verificar se esse número é maior ou igual a 50. Tudo bem? Então, eu vou fazer a leitura desse vetor. Então, eu vou repetir novamente o laço para ir de 1 até
10. Passo 1, faça. Ok? Fim do para. Então, ele vai verificar se o valor do meu vetor na posição i for maior que 50, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir esse valor aqui na tela. Então, ele vai colocar... Antes disso, eu vou aproveitar e colocar uma mensagem aqui, ó. Números maiores que 50. Ok? Vou colocar aqui para exibir uma mensagem para a gente. Que a gente entenda, né, o que está sendo feito. E aí, fim do se. Ok? Número maior que 50. Perfeito. E aí eu vou chegar aqui, né, e vou, né, fazer, né, o que ele pede. Né? Eu vou imprimir o número, né? Então, escreva o quê? Escreva o meu VET I, ok? E aí eu vou colocar uma mensagem na posição I. Perfeito, senhores. Vou pedir para exibir na tela. E, né, como isso é verdade, eu vou também, né, incrementar o meu contador. Esse contador vai receber cont mais 1. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer aqui? E aí, no final, ele falou, né, que se não tiver nada, né, ele vai, olha aqui, ele pede pra gente, né, o algoritmo deverá mostrar uma mensagem caso não exista nenhum número que satisfaça essa condição. Então, eu posso colocar aqui no final, ó, se, né, o meu cont ele foi igual a quanto? Se meu cont foi igual a 0, então eu vou exibir a mensagem aqui, ó. Né? Escreva na tela o que? Não há números maiores que 50. Tudo bem? E aí, vamos testar agora? Então, ele vai pedir para colocar 10 números aqui, né? 20, 30, 40. E agora eu vou colocar vários números aqui. 90, 100, ok. 72 e 61. E 15. Então, né, ele coloca aqui, ó, números maiores que 50, 80 na posição 5, 90 na posição 6 e assim por diante. Tudo bem? Como vocês perceberam, né, é sempre bom a gente colocar aqui o nosso escreva L, ok? Para que ele dê um enter, né, fique mais fácil. E agora nós vamos gerar automaticamente os nossos valores. Então, vou colocar aqui aleatório, de 1 até 100, ok? E aí eu vou colocar aqui, ó, aleatório off, para desativar. Vamos testar? Então ele já preenche automaticamente para a gente e lá embaixo ele já mostra na tela, olha, 61 na posição 1, ele é maior que 50 e assim por diante. Perceba que ainda está junto, né? Então eu vou colocar aqui, ó, dar um espacinho aqui, ó, quando eu executar agora a nossa mensagem fica, né, bem melhor assim, exibida, tudo bem? Vamos fazer um teste para verificar a condição quando ele não é maior que 50? Vou colocar aqui, ó, porque ele varia em valorizar até 49. Ou até o próprio 50, né? Então vou colocar F9 aqui e aí ele me exibir na tela não há números maiores que 50. Tudo bem? Quando há, né, essa condição. Perfeito, senhores. Então essa foi a nossa, né, primeira questão da semana 2. Vamos para a nossa próxima questão, né, uma questão um pouco mais trabalhada, né, que é, né, faça um algoritmo que preencha um vetor com os modelos de 5 carros. Então eu tenho lá modelo de 5 carros, Fusca, Gol, Palio e assim por diante. E preencha outro vetor com o consumo desses carros, isto é, quantos quilômetros, né, cada um deles faz com 1 litro de combustível. Tudo bem? Então, né, o algoritmo deverá mostrar o carro mais econômico, ou seja, que possui, né, o maior ali, né, a maior taxa, né, ou seja, ele faz mais quilômetros com 1 litro de combustível. E, né, em seguida, né, ele deverá mostrar, né, quantos litros de combustível para cada um dos carros cadastrados consome para percorrer uma distância de 500 km. Ou seja, eu vou pegar e vou dividir 500 pelo consumo e esse valor vai me resultar na quantidade de combustível que eu vou precisar ter para, né, fazer o deslocamento que eu desejo.
Tudo bem? Então vamos lá, senhores. São bem simples, né? Sem muitas delongas aqui, nosso trabalho. Ok? Então vamos lá. Primeiro, senhores, eu vou ter o modelo do meu automóvel. O modelo do meu automóvel, ele disse que eu vou ter quantos? Que eu vou ter 5. Então ele vai variar de 1 até 5 modelos, ok? Só que eu tenho que ter o nome do meu carro. Então isso aqui vai ser uma matriz de caracteres, tudo bem? Então onde eu vou ter 5 modelos e aí eu vou colocar o nome do meu carro, né? Então eu vou colocar aqui até 10 posições, ou seja, Palio, Corcel, Opala, né? Até 10 caracteres eu vou poder inserir. E esse valor aqui vai ser do tipo o que, senhores? Caractere, tudo bem? Em seguida, ele me falou que eu vou ter o consumo, então eu vou colocar o kmpl, né? Quilômetros por litro, que esse é o meu consumo, tudo bem? E esse cara também vai ser um vetor, ok? Só que esse vetor pode ser do tipo que ele vai ter quantas posições? Ele vai ter 5, porque são 5 modelos. Também do tipo o quê? Do tipo real. Tudo bem? E aí, em seguida, né, eu posso calcular aqui, né, os litros, né, os litros, que vai ser também do tipo que real, vai ser calculado com base, né, em cada um dos meus valores e assim por diante. Perfeito.